Vamos lá, pessoal, nós vamos continuar aqui com o nosso módulo 1 e nós estamos aqui agora para falar com Rafael Vicente, gente. Ele é diretor-geral de Iniciativa Empresarial para a Igualdade Racial e nós vamos bater um papo com ele sobre etnia e o conceito de raça. Tudo isso dentro dessa lógica dos afro-brasileiros. Primeiro, bem-vindo. Quero que você se audiodescreva para os nossos amigos que estão acompanhando aí. Primeiro, obrigado. Um prazer estar aqui. Eu sou um homem negro de 1,85 m, cabelos baixinhos, um blazer azul, camisa branca, uma calça bege e um sapato marrom. Rafael, quando nós começamos a analisar o conceito de raça e o conceito de etnia, muitas vezes dá um tilt. Qual a diferença desse conceito quando nós falamos na perspectiva de afro-brasileiros? Manuel, boa pergunta. E é uma questão que geralmente dá um tilt mesmo. Não só em quem está tentando se aprimorar no tema, mas inclusive na academia. Dá um nó esse negócio. Pensando no conceito Brasil, fica mais fácil a gente pensar o seguinte. Tanto a ideia, principalmente de raça, ela é muito recente. Até então a gente trabalhava principalmente essa ideia de espécie, que evoluiu para raça. E depois da Segunda Guerra Mundial, a ideia de raça, principalmente depois da descoberta do Holocausto e todos os seus efeitos, se tentou superar até a terminologia raça. Então vamos buscar um outro nome. Que outro nome a gente poderia trabalhar? E aí tentou se aprofundar a ideia de etnia. Muitas vezes trabalhada como sinônimo. E no Brasil, etnia fica ainda um pouco mais complicado, porque aqui a gente tem 3 grandes grupos, né? Principalmente brancos, negros e indígenas. Sim. Mas sem excluir os demais, obviamente. Agora, quando você vai, por exemplo, para regiões como a África, né, a ideia de raça é pouco utilizada e você tem outras ideias e outras construções de povos regionalizados, com não só aspectos culturais, identitários diferentes. Então vai se encaixar até melhor a ideia de etnia. Mas você tem essa intercambialidade. Ora você está falando de raça e parece estar falando de etnia, ora você está falando de etnia e parece estar falando de raça. Mas o fato é, você tem a construção dessa ideia de raça. Então, principalmente nesse período de 1800 e um pouquinho até o final de 1945, uma tentativa de substituição dessa ideia, e você tem esse conceito de etnia. Principalmente na academia, os dois são muito usados quando você quer fazer distinções. Então, por exemplo, quando eu estou falando de raça, geralmente estou falando de brancos, negros, indígenas. Agora, as etnias, geralmente, eu vou estar em alguma construção quando eu estou falando de povos ou de regiões muito homogêneas e com diferenças regionalizadas. Por exemplo, a ideia do continente africano, em que, via de regra, eu estou falando de pessoas negras, mas completamente diferentes em regiões, culturas, espaços ou coisas do tipo. Para nós aqui, geralmente, raça e etnia vão ser quase que similares. Então, não tem muita diferença nesse contexto. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção, gente, quando nós começamos a analisar esses conceitos de raça e etnia, como é que esses conceitos eles se unem quando nós falamos das nossas relações étnico-raciais e das discussões em torno das diferenças físicas e culturais no dia a dia da nossa sociedade, porque essas diferenças chegam a hora que bate no dia a dia. Como é que isso acontece? Não só bate no dia a dia, como fez parte e faz parte desse processo de formação que foi o povo brasileiro. E é interessante porque a gente faz, muitas vezes, até do ponto de vista didático, essa separação, justamente do que é não só a etnia e essa formação racial a partir do negro. Sim. E é bom resgatar que isso é parte da formação do Brasil. Ou seja, muito das características que o Brasil, enquanto nação, tem hoje, se deve, obviamente, a esses aspectos, inclusive da cultura, do comportamento e da contribuição dos negros. Ou seja, não dá para falar de Brasil sem falar do negro, não dá para falar do negro sem falar de Brasil. Com certeza. Exatamente, até porque a etnia, muitas vezes, ela compreende um conceito muito mais amplo. Entendendo um pouco dessa lógica que você traz, então, o étnico, ele obviamente transita no Brasil nesses 3 grupos, que são os grupos majoritários que nós temos, e o racial, obviamente, está em outro olhar. Por que é importante hoje no Brasil nós cada vez mais entendermos a diferença entre raça e etnia?
Eu acho que não só compreender a diferença de raça e etnia, é importante a gente compreender esses elementos que são formadores da sociedade brasileira para a gente não ficar uma sociedade incompleta. Em que aspecto? Tanto negros como não negros precisam compreender as origens do que nós chamamos Brasil, para se compreender enquanto povo. Então não dá para se compreender enquanto povo sem minimamente conhecer suas origens, as suas histórias e suas histórias reais, seus heróis, aqueles que lutaram pela liberdade. Isso vai dando a liga que a gente chama de sociedade, que chama de povo, né? Numa unidade. E que, por vezes, por exemplo, a gente, até pouquíssimo tempo, Manuel, você sabe bem disso, Zumbi nos livros de história era tratado como um arruaceiro, um bandido, um vilão. Então, gerações foram educadas dessa forma. Então, quanto mais a gente se apega, quanto mais a gente compreende, não só a questão de raça, etnia, suas dimensões, como que isso afeta ainda o nosso dia a dia atual, a gente vai, enquanto brasileiro, retomando aquilo que é nosso, ou seja, essa ideia de que somos um povo, e dentro desse povo, por que temos uma série de problemas, que inclusive vamos falar um pouco aqui hoje, mas por que nós estamos aqui falando sobre isso hoje? Por que esses problemas persistem? Sem entender essa construção que passamos por raça, etnia, discriminação, a gente fica perdido, inclusive para tentar encontrar soluções. Nós vamos conversar ainda muito com o Rafael aqui no nosso processo de letramento racial. Espero que você que está acompanhando tenha gostado desse bate-papo. Sempre orientamos a você que você faça todo o curso, que você faça todo o processo de letramento e, acima de tudo, que você leve essas informações adiante. Você sabe que esse curso é obrigatório, mas, acima de tudo, ele tem como objetivo levar informação para você e para a sua vida, tá certo? Daqui a pouco a gente volta.